Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de termos nos consagrado ao Espírito Santo, invocamos também a intercessão poderosa de Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, Mãe da nossa comunidade, Mãe da Igreja. E hoje, de modo muito especial, contamos também com a intercessão de São Maximiliano Kolbe, mártir da nossa Igreja, uma vida exemplar para nós que temos como visão de futuro o martírio. Seja o martírio branco dessas mortes cotidianas a que somos chamados a experimentar e a vivenciar todos os dias, seja, se Deus quiser e permitir, o martírio de sangue, em defesa da fé. Então, cercados dessa riqueza da nossa Igreja, quero hoje, 13 de agosto de 2026, retomar o caminho do discernimento vocacional para todas as nossas 3 modalidades de fraternidade. A fraternidade clerical, com nossos diáconos permanentes, a fraternidade religiosa, por enquanto só tenho eu como representante, mas eu creio que Deus providenciará outras vocações religiosas também para nós, e a fraternidade laical, missionária. Então, o que é comum a essas 3 modalidades de fraternidade, vou tentar colocar nesses vídeos de formação. Nós estamos retomando a primeira etapa da nossa formação para a Fraternidade Católica Nova Aliança, etapa essa que tem por nome discernimento vocacional. Cada um vai participar das formações, cada um vai também buscar na vida de oração litúrgica, na vida de oração pessoal, a vontade de Deus. O que é que Deus quer de mim, além daquilo que Ele pede a todos da comunidade? Eu peço a Deus que eu perceba os movimentos dele no meu coração, revelando para mim a sua vontade de me querer dar um passo além daqueles que todos dão. É como que Jesus também nos exortando, como exortou aos seus apóstolos naquela pesca, né? Vão para as águas mais profundas. Um candidato às nossas fraternidades, um fraterno, seja da etapa da formação inicial ou permanente, tem que ter no seu coração esse apelo, essa exortação de Jesus. Vão para as águas mais profundas. E isso no dia a dia. Mas, sobretudo, nesse momento do discernimento vocacional, em que precisamos ser muito honestos, sinceros, com a nossa própria consciência.
honestos com relação aos nossos companheiros de caminhada e honestos, sobretudo, para com Deus. Eu espero que esse instrumento de formação colabore para lançar uma luz no caminho de cada um, seja para abraçar com todo o coração esse caminho da fraternidade, seja para não ficar nela, por não sentir o chamado de Deus para isso. Não quer dizer que você está dispensado de ser santo, de ser santa, porque não está no caminho da fraternidade. Não. Como diz o Concílio Vaticano II, todos os batizados são chamados à perfeição evangélica. E é nisto que consiste a vocação universal à santidade. Portanto, a perfeição evangélica, a perfeição à qual Jesus nos convida, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Este convite de Jesus não é para uma casta espiritual dentro da igreja. É para todos os batizados. Quando nós falamos em perfeição evangélica, em que consiste a perfeição evangélica? Consiste na vocação universal, isto é, a vocação para todos, à santidade. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Então, o primeiro capítulo dessa nossa formação, que está baseada com um texto, tem um texto base que nos orienta. Esse texto base é o livro do padre José Maria Iraburu, o livro chamado Caminhos Laicais de Perfeição. Tudo que está nesse livro, e mais alguns outros documentos da igreja, por exemplo, que vamos usar, dizem respeito às 3 formas, às 3 modalidades de fraternidade da nossa comunidade. Depois, cada uma das modalidades terá uma regra de vida específica de acordo com o estado de vida dos seus membros. Nesse primeiro capítulo, coloquei como um apelo fraterno. Faz da busca permanente e perseverante da vontade de Deus a tua primeira paixão. Me lembro que, quando eu estava nas Irmãs Marcelinas, nós tínhamos uma regra, uma constituição, né? As regras de vida nossas. No capítulo sobre a obediência, esse capítulo abria com um artigo, um ponto de regra, tirado de uma formação que o padre Cabra, da Itália, que foi presidente das religiosas, né, da Confederação Italiana, a Conferência dos Religiosos da Itália, ele dizia: coração da obediência é a paixão pela vontade de Deus. Olha bem, coração da obediência é a paixão pela vontade de Deus. Então, se você está começando agora, ou se você está retomando, né? Mesmo que você já tenha chegado na formação permanente, e agora estamos
né, reciclando a nossa própria vocação, o sentido da nossa vocação, pensa bem nessa palavra. E anota aí no seu caderno. Anota na sua agenda, no seu celular, para você ter bem diante dos olhos, até que isso entre no seu coração e você não precise mais de instrumento para se lembrar de que o coração da obediência é a paixão pela vontade de Deus. É esta frase que deve permear toda a nossa vida como nova aliança. Em que consiste a perfeição evangélica? É o primeiro ponto dessa nossa formação. Até o Vaticano II, a santidade era algo que se referia apenas aos sacerdotes, ao clero e aos consagrados, religiosos consagrados. Com o Vaticano II, abriu-se um cofre contendo esta riqueza, que se fosse só isso, já teria valido a pena um concílio ecumênico. Isto é, que beleza, gente. A santidade tem que ser a busca permanente de todos os batizados. Em tudo que fizermos, em todos os ambientes onde nós estivermos presentes, ali nós temos que deixar o bom odor de Cristo por nosso comportamento, que revelam algo diferente que o mundo não conhece, que o mundo precisa perceber. Nada faz mais falta neste mundo. O próprio Papa São João Paulo II, quando esteve no Brasil, falou uma frase desafiadora para nós brasileiros. O Brasil carece de santos. E eu diria hoje, acho que também ele diria, se estivesse vivo hoje, o mundo inteiro carece de testemunhos, de testemunhas de santidade. Seja aqueles que estão colocados com os cargos mais altos no comando das grandes organizações mundiais, os que estão governando as nações, os povos, até o mais humilde, miserável do planeta, se forem batizados, todos têm que estar assim, voltados. Mas a gente pensa assim, meu Deus, como? No mundo que cada vez mais se descristianiza, um mundo em que, dentro da própria igreja, a ignorância religiosa é altíssima. Como que a gente vai falar de santidade para quem nem se sente, nem faz questão de serem salvos? Olha o grande testemunho nosso, a grande responsabilidade nossa. Então, vamos lá. Quando nós falarmos em perfeição evangélica, segundo os evangelhos, na cabecinha de cada um de nós tem que estar assim. Amar está falando de uma vida santa. Tá?
Então, a perfeição evangélica, isto é, a santidade de vida, consiste em que nós vivemos no mundo ocidental, o mundo agitado, o mundo da Marta, né? O mundo do fazer, o mundo da atividade, da ansiedade, da correria, dos atropelos. Esse é o nosso mundo ocidental. Eu acho que o oriental também já está sendo contaminado por isso, mas vamos ficar do nosso lado aqui. No entanto, valem as palavras de Jesus para Maria, irmã de Marta. Maria escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada, isto é, nenhuma atividade, mesmo apostólica, pode pode se sobrepor a este único necessário. Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, com tantas coisas, mas uma só é necessária. Para nós, qual é esse único necessário? É a busca de conformarmos a nossa vontade com a vontade de Deus em tudo. Só que, mais para frente, nós vamos ver que, para umas pessoas, só vale a conformidade com a vontade de Deus, e não passando pela intermediação das pessoas. Então, sou eu e Deus, Deus e eu, nos entendemos. No nosso caso, não. Nós nos colocamos nas mãos, não só das autoridades constituídas na igreja, que é dever de todos, mas nos colocamos confiantes em que Deus conduz a minha vida através das outras pessoas, sejam elas autoridades da nossa comunidade, sejam os fraternos nossos, os companheiros de caminhada. Entende? É preciso que nós tenhamos ideias muito claras, porque se essa base não for compreendida, as regras de vida, quando chegarem, elas não serão vistas a não ser como imposições. E uma regra de vida religiosa, de vida cristã, como a nossa, a fraternidade, é libertadora, não é opressora. É libertadora por quê? Nos liberta da tentação de cada um querer conduzir a sua vida do seu jeito. Entre nós não pode ser assim. Então, essa busca da conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus tem dois adjetivos muito importantes. Eu diria três adjetivos, ligados àqueles do nosso carisma. A busca da conformidade com a vontade de Deus deve ser algo incondicional, inegociável, amorosa. Eu busco despertar em mim o amor pela vontade de Deus.
de tal maneira que me faça falta. E depois, perseverante. E pronta. São 4, na verdade, né? Pronta, buscar prontamente a vontade de Deus em tudo e de uma forma permanente. Não é um dia sim, outro não, uma semana sim, um mês não, mas a gente sabe que a nossa fraqueza humana, contaminada pelo pecado, enfraquecida pelo pecado, não dá conta dessas coisas. Então, do que nós precisamos? Da graça de Deus. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim, ninguém é santo, ninguém é puro. Ninguém vai buscar conformar a própria vontade à vontade de Deus. Pelo contrário, sem a graça de Deus, a nossa natureza é soberba, é prepotente, quer dominar, quer prevalecer. E aqui nós entramos no caminho de humildade e mansidão. Hoje é sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus também. É dia de pedirmos. Sagrado Coração de Jesus, fazei meu coração semelhante ao vosso, manso e humilde. E para alcançarmos essa graça que Deus não deixa faltar para nós, é preciso pedir. Peçam e vocês recebem. Gente, essa é uma palavra de Jesus, uma promessa de Jesus, que eu experimento todos os dias da minha vida. O efeito desse pedido eu posso não ver na hora, mas loguinho, eu começo a perceber que algo em mim está mudando. Por quê? Porque eu pedi a graça de ser mais pobre, de ser mais obediente, de ser mais pura de coração, de corpo, de alma, de espírito, de ser mais fiel aos meus compromissos, ao meu estado de vida, aos meus deveres, né? De ser mais temperante em tudo. Estou confessando aqui com vocês alguns pecaditos. Então, para alcançarmos a graça da busca, da conformidade da nossa vontade à vontade de Deus, essa perfeição evangélica, nós precisamos de 2 virtudes, que são indispensáveis e inseparáveis. As 2 caminham juntas. São 2 faces da mesma moeda. A fidelidade e o espírito de abandono, de confiança. Então, vamos ver cada uma dessas virtudes. A fidelidade. Em que consiste a fidelidade da qual nós estamos falando? Essa fidelidade consiste na adesão. Uma adesão amorosa, perseverante, uma adesão incondicional, pronta à vontade de Deus, que eu percebo que está se manifestando a mim, pela fé e pelo que eu conheço dos mandamentos de Deus. Cada acontecimento do meu dia, para quem está procurando essa vontade de Deus, pode ser para mim momento do toque privilegiado de Deus. Deus falando comigo. E aí
eu me presto a abraçar aquilo que Deus quer de mim. E a segunda virtude é a virtude do abandono. Eu penso que aquelas pessoas que estão comigo há muito tempo, e acho que são vocês também, desde o querigma, vocês aprendem uma oração nos primeiros capítulos. A oração do abandono do beato, acho que ele já está canonizado, Charles de Foucault. São Charles de Foucault. É uma oração que desafia a nossa pequenez, a nossa humildade. Mas, ao mesmo tempo, nos impele, né? Nos desafia mesmo. É isso mesmo que você quer? Mas eu não dou conta. Não, Deus sabe que você não dá conta, que ninguém dá conta. Mas o que conta é que você confie na graça, que Ele dá momento por momento. Momento por momento. O que esse abandono, como é que ele age em nós? Nos fazendo acolher com confiança filial a vontade de Deus, que se manifesta nas circunstâncias concretas e mutáveis da vida. Eu estava pensando que meus planos fossem se realizar nessa direção. De repente, tudo muda. Eu preciso ser maleável. Eu preciso ser aos toques da mão do oleiro. Eu preciso ser massa mole, barro, disponível. O oleiro quer fazer de mim um vaso piquititico desse tamanhinho assim. Seja feita a vontade de Deus. O oleiro quer fazer de mim um vaso maravilhoso para ser colocado aos pés do Santíssimo Sacramento, cheio de flores. Louvado seja Deus. O importante é deixarmos-nos ser aquilo que Deus quer que eu seja. Para isso, eu tenho que me abandonar. E tenho também que saber fazer renúncia. Renúncia aos meus planos, aos meus projetos. Vejam quantas vezes São José, Nossa Senhora, precisaram mudar de rota, mudar de planos para salvar Jesus. E nós, para salvarmos a igreja, para salvarmos a nossa comunidade, primeiro a nossa vida, a vida dos nossos, salvar a nossa comunidade, colaborar com instrumentos da salvação de Deus. Finalizando, a fidelidade nos une à vontade de Deus, que percebemos. Enquanto o abandono nos faz reconhecer e abraçar a ação providente de Deus em tudo aquilo que Ele permite ou dispõe para mim, para cada um de nós. Gostaria de terminar lançando a vocês um desafio. Até a próxima formação, tenta viver algum ponto que você achou relevante para a sua vida. Relevante seja porque você percebe que está muito longe desse ideal, seja porque você percebe que há
esse ponto precisa ser reforçado. Você já está nesse caminho, mas precisa ser reforçado, porque de vez em quando você vacila. Procure na palavra de Deus cada dia, na sua oração, uma fundamentação bíblica para esse exercício que você está fazendo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Demos graças a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. São José e Santa Teresinha, rogai por nós. São Bento e Santa Teresa, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.